Estamos sendo governados pelos políticos TikTok. Não, isso não é um exagero. Você já se perguntou como pessoas que, até anos atrás, eram desconhecidas, hoje estão no topo da política do Brasil? Jovens que, mesmo que você não queira, sempre estão aparecendo, seja qual for a rede que você utiliza. Estamos vivendo a era da viralização e isso não é diferente na política. Nossos avós e pais vieram de uma política boca a boca, onde o candidato tinha que ir até o eleitor para provar que merecia o seu voto. Infelizmente, em alguns lugares tinham também o chamado voto de cabresto, onde as pessoas que passavam dificuldade acabavam trocando o seu voto por uma cesta básica ou algum dinheiro. Isso ainda existe em alguns lugares do Brasil, porém agora temos uma nova ferramenta, onde os políticos buscam apoiadores, que se chama internet. No Brasil, mesmo que você seja muito pobre, você terá um celular com acesso à internet, que muitas vezes a operadora oferece por preços atrativos. E mesmo pessoas que antes não tinham tanto acesso, como os idosos, passaram a ter. E talvez o ponto mais importante disso, passaram a se informar pela internet. Uma coisa boa, alguns podem pensar, mas isso também trouxe riscos. Na era em que a informação viraliza muito rápido, os políticos que vão ter sucesso não são mais aqueles que fazem debates, que propõem ideias e saem cumprimentando o povo de casa em casa, e sim aqueles que melhor dominarem as redes. Mas como diz aquele meme, nem tudo que está na internet é verdade, e isso não é diferente na política. Ao contrário, se antes nossos governantes pareciam ser os mestres da mentira, criavam dossiês que seriam usados para atacar adversários e dependiam de dias e até meses de campanha para poder derrotar seu adversário, hoje isso pode acontecer em 30 segundos de vídeo. Se antes você precisaria ler o jornal, assistir o Fantástico ou ouvir um programa de rádio para sair bem informado, hoje você abre uma rede social e mesmo que você não queira, um monte de informação vai aparecer para você. Mas qual é o problema disso? Bom, estamos numa era em que existe gente que acredita que a Terra é plana, que a rainha da Inglaterra era uma reptiliana e que as vacinas causam doença, e por aí vai. Logo, não é difícil imaginar que essa alienação está tomando conta da política. Aliás, já tomou conta. Vou dar um exemplo prático. Nas últimas semanas, tomou conta das manchetes 2 temas importantes. O primeiro foi sobre uma fake news e como que a gente lida quando ela ameaça vidas. A direita rapidamente se mobilizou e as redes sociais passaram a ter o seguinte recado: as fake news que viralizam são do governo Lula e que está sendo utilizada uma desculpa para criar uma lei de censura. Automaticamente todos que estão conectados e que votaram na direita passaram a replicar essa informação e brigar com quem questionasse, chamando eles de apoiadores de censura. Veja, ninguém leu a proposta de lei, ninguém está interessado em debater o assunto, eles apenas repetem o que um deputado ou um influenciador manda. E isso vale para esse assunto, assim como vale para a questão da vacina ou qualquer outro assunto determinados por eles. Vivemos a mesma realidade do Big Brother, do Ministério da Verdade do livro de Orwell, 1984, porém de uma outra forma. A ideologia se tornou o Ministério da Verdade e o smartphone o meio que as notícias chegam. Não importa mais se é verdade ou se é mentira. O que importa é quem está dizendo. Se for alguém que eu gosto, então é verdade. O outro exemplo que quero dar, na esquerda já, foi a questão do imposto sobre importação de produtos abaixo de $50. A esquerda disse que isso não existia. Muita gente foi defender e falar com o governo que isso daí não existia, que é uma invenção, que não é bem assim, a ponto até de comprar brigas dizendo que era tudo mentira inventada pela direita. No final, o próprio governo admitiu a criação do imposto. Perceba, nos 2 casos havia um fato e uma versão do fato. A maioria das pessoas preferiu acreditar na versão, de acordo com a sua ideologia e não no fato em si. Ou seja, as pessoas ficam mais felizes em acreditar em uma mentira que sustenta a sua ideologia do que na realidade dos fatos, se tornando então marionete daqueles políticos que dominam a narrativa e que agora estão nas redes sociais e não mais no Jornal Nacional. A gente às vezes fica preocupado com Facebook, Google e TikTok, observando os nossos comportamentos e ouvindo as nossas conversas, acreditando que o Zuckerberg quer saber qual que é o sapato novo que a gente quer. E na verdade a gente se esquece que essa ameaça na verdade está aqui dentro, com pessoas aqui do Brasil que estão manipulando as redes sociais ao seu favor e bombardeando a gente com informações que a gente não quer
mas que acabam influenciando, seja na política ou em outras áreas. Não se surpreenda se daqui a alguns anos o presidente do Brasil for um desses caras que hoje estão batendo recorde de views, falando as maiores barbaridades possíveis na internet, mas que gera bastante engajamento. A única forma de prevenir isso é você não ficar cego. Nunca acredite em uma notícia sem antes verificar se é verdade e olhando mais de uma fonte. Se você perceber que só está recebendo um conteúdo que você concorda, alinhado com o que você pensa de ideologia, tente pesquisar outros conteúdos. Ainda que isso seja difícil, pelo menos escute o outro lado. Não saia acreditando em qualquer um só porque tem muito like e porque é uma pessoa que você gosta. Infelizmente, essa realidade não deve melhorar. Ao contrário, porém isso não impede que você seja o dono dos seus próprios pensamentos.